Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, uma fonte de bancada muito interessante, você pode implementar hoje para o seu laboratório uma fonte ajustável que tenha um balanço de potência. Vamos entender certinho como funciona isso no vídeo de hoje, mas tenho certeza que muitos vão gostar da aplicação e este vídeo, este projeto trará muitas ideias para todos vocês. Já deixa aquele like de sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para sua fonte de bancada ou para o seu projeto? Toroid.com.br. O link está aqui embaixo, faça aí o acesso e mande sua cotação. E oferecimento também da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Os componentes eletrônicos para o projeto você encontra em Tiger Comp e pode utilizar o cupom WRKITS para obter um desconto na sua compra. Lembro a todos dos nossos cursos Hotmart, links na descrição. O mais recente lançado é o de amplificadores operacionais nível básico, que ainda está na pré-venda. Aproveite o valor incrível, confira todos os detalhes aqui embaixo. Prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Tem sexta, tem clássica sempre. Vamos lá? Let's get started! Sempre uma honra gravar esta clássica de sexta que vai ao ar desde fevereiro de 2014 sem falhar uma sexta sequer. Hoje nós temos uma fonte que você pode utilizar como instrumento na sua bancada. E você está vendo aqui o datasheet do LM317. Muitos de vocês já conhecem bastante esse circuito integrado que é utilizado para ajuste de tensão, entre outros recursos. Para muitos de vocês, naturalmente, não é novidade. Só que a novidade da aula do projeto de hoje é fazer um balanço de potência para aproveitar melhor este range do regulador. E eu quero que você pense neste projeto como uma adaptação para outros projetos possíveis de fontes ajustáveis lineares. Você pode pegar a ideia da aula de hoje, o circuito envolvido, a ideia e implementar em outras fontes, por exemplo, alguns outros modelos que já apresentamos aqui em clássicas de sexta ou em vídeos do canal. Até se você pesquisar no YouTube aí WR Kits fonte ajustável, WR Kits fonte de bancada ou WR Kits fonte variável, alguma coisa assim, vai encontrar dezenas de projetos já que apresentamos. Então você pode pegar esses outros projetos e incluir este balanço de potência. Para a demonstração de hoje vamos trabalhar com LM317, pois ele é fácil de encontrar, baixo custo e é muito bom para o iniciante que quer construir a sua fonte de bancada e ter em seu laboratório uma fonte confiável para utilizar na maioria das aplicações. Aqui já na primeira página, e datasheet você sabe, com o datasheet o seu projeto vai mais longe, por isso temos curso de leitura e interpretação de datasheets. Link na descrição, se ainda não fez, invista nesse conhecimento também. Aqui tem um exemplo do fabricante de 1.2 a 25 volts, o LM117, perdão, mas nós vamos utilizar o 317, que é o mesmo modelo, basicamente, e você pode utilizá-lo neste range e para corrente de 1.5 amperes. Nós temos aqui então os resistores utilizados para fazer a variação de tensão, uma corrente de ajuste que circula aqui pelo pino de ajuste e uma tensão de referência típica de 1.25 volts. Aqui está a equação que você calcula o Vout de acordo com os resistores, naturalmente variando esse resistor R2, você varia a tensão de saída do circuito. Muito versátil este circuito integrado e você encontra facilmente como dito. Vamos verificar aqui qual é o problema que temos ao trabalhar em um range amplo de tensão. Este exemplo está para 1.2 a 25 volts e sugere uma entrada maior ou igual a 28 volts. Vamos tomar como exemplo que tenhamos 30 volts em Vin e você ajustou o seu projeto para uma tensão de 3.3 volts na saída. Você consegue enxergar que eu tenho sobre o circuito integrado 30 menos 3.3? 30 menos 3.3 dá 26.7 volts, se não me engano. Vamos confirmar aqui, 30 menos 3.3 é isso.
26.7 volts ficam em cima do LM para ele garantir os 3.3 que você precisa na saída. Quando a sua carga drenar uma corrente do sistema, vai circular pelo dispositivo uma corrente. E essa corrente, multiplicada pela tensão que está sobre ele, dá a potência dissipada pelo componente. Então imagine que o seu circuito esteja drenando uns 300 mA. Eu multiplico por 0,3. Eu terei praticamente 8 watts dissipados em cima do regulador. Você consegue observar que se a minha Vin for menor, a dissipação de potência nessas condições será menor também? É lógico, pois eu terei uma tensão menor sobre o dispositivo e essa é a ideia do projeto de hoje. Vamos supor que você tenha 15 volts na entrada. Então, a mesma situação seria 15 menos 3.3, que é 11.7, vezes 300 mA, cai para 3.51 watts dissipados, então menos da metade. Viram que interessante? Por isso, vamos implementar um circuito que com o LM você ajusta aí a tensão de entrada, tá certo? E consiga fazer o balanço de potência. Quando você for trabalhar em um range abaixo ali dos 15 volts, não faz sentido você ter 30 volts disponíveis na entrada do regulador. Por isso, utilizará apenas o range de 0 a 15. De forma análoga, precisando de tensões acima, aí você disponibiliza os 30 volts aqui na entrada. A ideia toda é essa, eu sei que muitos já estão aí com várias ideias para implementos. E aí você calcula esse resistor aqui. Eu tenho um trimpote de 10K que eu vou utilizar para o ajuste. E eu preciso alterar também esse resistor aqui de acordo com o range para eu ter uma linearização da minha tensão de saída de acordo com o meu ajuste. Então, você já vai entender no esquemático completo, mas eu vou utilizar 560 ohms, então é 10.000 dividido por 560 mais 1, vezes 1,25, que dá 23,57, aqui para o range de 30, aliás, para o range de 15. Para o range de 30 eu utilizarei 470, que é 10.000 dividido por 470 mais 1, vezes 1,25, 27,84 volts. Eu utilizei um 560 para o range de 15, poderia ser um valor um pouquinho mais alto, mas já está num padrão interessante. Balanceei desta forma, de modo a eu não ter uma alteração muito abrupta na tensão de saída quando eu selecionar 30 ou 15 volts aqui na minha entrada. Na equação eu utilizei apenas 1,25 vezes 1 mais R2 por R1, porque a minha corrente de ajuste aqui é um valor de microamperes. Então, esta componente somada aqui não influencia tanto assim no cálculo. Então, a regra é basicamente essa. Esse foi o padrão que desenvolvemos para o circuito. O esquemático completo já está aqui. Então, vamos começar pela fonte primária aqui. 30 volts. Aqui eu coloquei uma fonte de tensão independente de 30 volts, mas esta fonte pode se traduzir a um transformador. Você pode encomendar com uma toroide, um transformador toroidal, para ter um secundário que retificado lhe gere os 30 volts DC. Então, você pode encomendar um 30 dividido por 1,4142, aproximadamente aí 21 volts RMS. Então, você tem aí 21 vezes 1,4142, que é raiz de 2, próximo dos 30, retificando e filtrando. Então, você faz aí a retificação e filtragem, obtém 30 volts DC. Corrente de saída vai ser conforme a sua fonte. Nesse caso, esta topologia específica é para até uns 500, 800 miliamperes, pela limitação desse cara aqui, ó, o 7815. Eu estou gerando a minha tensão de 15 volts a partir deste regulador linear. Aplico 30 volts em sua entrada e obtenho 15 regulados na saída com as proteções que o integrado provê. Ele promete até 1 ampere, mas sabemos que na prática não é bem assim. Então, podemos dizer que a fonte deve performar até uns 800 miliamperes com dissipador de calor, como você vê no esquemático aqui,
um tamanho adequado. Eu estou gerando minhas tensões aqui, 30 volts e 15. Então, ora eu terei o range de 30, vindo direto do transformador e o circuito de retificação, e ora o de 15, vindo do 7815. Um exemplo para você. Uma outra dica para quem for encomendar o seu transformador é pedir 2 enrolamentos. Então, você não vai precisar do 7815. Você vai pedir um enrolamento para obter 30 volts DC e outro enrolamento de secundário para obter 15 volts DC. É só fazer 15 dividido por raiz de 2. Então, um secundário aí de 10 volts. Então, 10 vezes raiz de 2, dá aí quase os 15 volts. Pode até ser uns 10,5 volts. Então, você pode encomendar sob medida um transformador com 2 secundários ou mais secundários. Se você quiser um projeto ainda mais profissional, você pode dosar ainda mais este range nas tensões de entrada do regulador, compreende? Quanto mais próximo da tensão de saída a tensão de entrada estiver, menor a potência dissipada no regulador. Então, é uma dica interessante. Mas aqui para a demonstração de hoje eu utilizarei os 30 volts, eu vou pegar direto da minha fonte de bancada, mas entenda isso aqui como um circuito retificado com transformador certinho, e os 15 volts do 7815. Estes 15 volts vão para a entrada de um 7805 aqui, que vai gerar uma tensão de 5 volts, esta utilizada para fazer a comutação lógica do circuito que você já vai ver. Primeiro, mostro para você também a parte do LM317, onde nós temos a entrada regulada. Este VIN do regulador vai ser 15 volts ou 30 volts, de acordo com a seleção do usuário. Capacitores de filtragem, como eu tenho aqui. Aqui no ajuste eu tenho um potenciômetro de 10K linear. Este potenciômetro será utilizado para ajustar a tensão de saída. Você pode adicionar um segundo potenciômetro em série com esse, de menor valor, por exemplo, 1K ou 470 ohms. Ligue em série aqui, daí para o terra, para ter um ajuste fino de tensão. Então, mais uma dica extra para você. Experimente implementar isso, que é bem interessante. Os 2 resistores que ajustam o meu range, então 560 ohms para os 15 volts, 470 ohms para os 30 volts. Capacitor de filtragem de saída e um resistor de 36K para uma carga. Fontes lineares sempre é recomendável uma carga associada. Essa carga aqui vai drenar menos que 1 miliampere da nossa fonte. Então, uma carga associada ali para maior estabilidade. E é isso. Aí eu seleciono os 15 ou os 30 e seleciono também de acordo qual o resistor para eu ter uma linearização de ajuste conforme o meu potenciômetro. E esse é o circuito que faz isso. Perceba que você poderia utilizar o circuito que eu mostrei até aqui com uma simples chave HH, 2 polos, 2 posições, que vai comutar entre estes resistores e entre as tensões 30 e 15 volts. Só que eu optei por este arranjo aqui, utilizando um relé com uma chave dupla, que ele já fica sob medida para possíveis upgrades que você queira. Por exemplo, o range automático. Então, passou de um determinado nível de tensão, o próprio circuito faz a comutação sozinho. Olha que interessante. Aqui é manual, a partir destes botões que você vê aqui. Eu já vou explicar. Mas fica a dica. Pense em formas de implementar este mesmo circuito com uma comutação automática. Então, o usuário está ajustando ali, passou de 12 volts, ele comuta para tensão maior na entrada do regulador. Baixou de 15, ele comuta para menor. É um exemplo para você. O relé é acionado por um transistor BC547, polarizado por R4 aqui. É um relé com dupla chave. Os contatos do relé, as chaves do relé devem suportar a corrente máxima que você quer entregar para sua carga. Por isso, selecione adequadamente este relé. Aqui para nós um relé pequeno vai servir, com 1 ampere, 2 amperes, bem tranquilamente. Pois vamos drenar no máximo aí algumas centenas de miliamperes do sistema. Então eu disparo o relé, que é de 5 volts.
e eu tenho um diodo de proteção aqui em paralelo com a bobina, como sempre é aconselhável. Então, aqui estão os 5 volts do regulador para acionar o nosso relé. E para ligar e desligar o relé, eu implementei um circuito biestável com o 555. Olha que bacana. Tem 2 estados estáveis, por isso biestável. Quando eu clico SW1, eu seto a saída do 555 disparando o relé. Nesta situação eu estou com os 15 volts aqui, ó. Pois a chave vira para a esquerda aqui, os 15 volts vai para a VIN do regulador. E o range 15 é conectado ao range, ou seja, o resistor de 560 é conectado a este ponto aqui, o pino 1 do regulador. Quando eu clico em SW2, eu dou um reset no 555, desliga a saída, corta o transistor, desliga o relé. As chaves vêm para esta posição que você vê aqui. 30 volts vai para o VIN reg e o range 30 é ligado em range, ou seja, resistor de 470 ohms vai ligado no pino 1 do regulador para nossa linearização. Como você pode ver, eu deixei pronto para upgrades, por isso esse circuito está, podemos dizer assim, cru. Eu deixei assim para você pensar, para você adicionar mais opções. Aqui, ao invés do 555, você poderia ter algum outro tipo de circuito para ligar e desligar o relé, conforme você quiser. Você também pode adicionar um LED de indicação visual para informar se o circuito está ligado e desligado. Você pode adicionar algum tipo de indicação visual para o usuário saber se está no range de 15 ou no range de 30 volts. Você pode acrescentar na saída aqui, ó, Vout, PSU, um voltímetro. Temos vários projetos de voltímetro no canal também, ou você pode utilizar um voltímetro pronto, voltímetro e amperímetro, caso você queira. Como pode ver, permite muitas atualizações este circuito. Ou simplesmente aproveitar a ideia da aula de hoje em uma outra fonte regulada, trocar aqui o regulador para outro sistema de regulagem linear e atualizar ali a tensão de entrada para fazer esse balanço de potência. Aqui é a jogada para troca das tensões de entrada. E é isso, vamos ver esta fonte funcionando na bancada com todos os testes, drenar um pouco de corrente dela e ver se está funcionando a troca de ranges. Vamos lá, venha comigo! E aqui está a montagem da nossa fonte com balanço de potência. Como nós vimos na parte teórica, é um circuito bem interessante que permite muitas aplicações e muitas atualizações por sua parte. Você pode aproveitar esta mesma ideia e utilizar em outras topologias de fonte ajustável. Não necessariamente precisa ser essa com o LM317. Por isso, você pode ter fontes que forneçam maior corrente para suas cargas, para os seus projetos, e aproveitar esta técnica de balanço de potência. Aqui eu tenho o 7815, que fornece a tensão de 15 volts primária. Eu vou aplicar 30 volts da fonte de bancada, mas estes 30 volts poderão vir direto do seu circuito retificador. Utilize um transformador toroidal, faça a retificação em ponte, utilize as filtragens necessárias, o capacitor e tudo mais, para ter os 30 volts DC. Aqui está o relé que faz a comutação e, como mencionado também, o relé precisa ser dimensionado para a corrente que você vai trabalhar. Neste caso específico, esse relé aqui dá conta, mas se for trabalhar com fontes mais potentes, é interessante ter relés que suportem maiores correntes em suas chaves. Aqui nós temos o 7805 para o circuito lógico, aqui o 555 ligado como biestável e os dois botões que o usuário utiliza para selecionar qual tensão primária ele quer para o LM317. E aqui está o LM317. Na saída eu já liguei a carga eletrônica para drenarmos certa corrente da nossa fonte. Esta topologia não permite uma corrente muito elevada. Nós temos a limitação do 7815, que é 1 ampere, e o 317 é no máximo 1,5 amperes. Com esses dissipadores menores aqui eu não vou conseguir chegar a tanto. Aí você pode utilizar vários recursos também,
como por exemplo utilizar um transformador com 2 enrolamentos distintos para selecionar entre eles, ao invés de um 7815, e um sistema de regulagem diferente caso você queira. Então permite muitas aplicações e muitas ideias conforme falamos. Basicamente é isso, vamos alimentar com 30 volts, vamos monitorar a variação de tensão de acordo com a seleção que fizermos nos botões aqui. Estes botões poderão estar localizados no painel da sua fonte e você pode ter, por exemplo, um voltímetro e neste voltímetro ter a indicação de qual range está selecionado para você operar. Perfeito, vamos verificar o funcionamento agora. Configurei a fonte aqui para 30 volts, limitei em 2 amperes, não vamos drenar tanto do nosso sistema. Vamos liberar já a saída da fonte e vamos ver o consumo. Então liberando aqui a saída, já estou alimentando o circuito. Temos um consumo de 16 mA quando o relé está desligado. E ligando o nosso relé aqui, vamos para 56 mA. Este é o consumo natural do sistema sem uma carga associada a ele, apenas com a nossa carga padrão lá na saída daquele resistor de 36K. Vamos configurar agora a carga eletrônica. Nossa carga eletrônica já mostra aqui um valor de tensão e eu já estou ajustando aqui. Movimentando o potenciômetro eu consigo ajustar a minha tensão. Então, baixando totalmente nós temos aquela referência padrão do LM317, que é de 1.25 volts. Este é o valor mínimo possível. E eu vario esse range completo, agora eu estou no range de 15. Então a minha tensão máxima ali fica em torno dos 13 volts e pouco, que é esta tensão aí. Se eu comutar aqui para o range de 30, eu consigo variar esta tensão até uns 25, quase 26 volts. Pois estamos entrando com 30 volts no LM317. Então aqui eu tenho o range completo de 1.25 até 25.6, quase 26 volts. No range de 15 é 1.25 volts até uns 13.7, quase 14 volts. Perfeito. Aqui eu estou lidando sem carga, então vamos configurar inicialmente 100 mA, ligar a carga eletrônica. Veja que eu consigo o range completo aí, ó, 1.22 volts até 13.44 e no range de 30 eu consigo chegar até os 25.6 e ali 1.22 volts no valor mínimo, drenando 100 mA do sistema. Aqui você consegue ver o trabalho completo, ó, nós temos 12.87 volts, eu vou variando aqui a tensão, eu chego aos 25.6 e você pode observar na fonte primária que estamos drenando os 100 mA aqui. Se eu desligar a carga eletrônica, cai o consumo na fonte primária. Então ligando aqui nós temos os 100 mA e eu consigo trabalhar tanto no range de 15 volts, tá aí, quanto no range de 30 volts. Aí, ó, perfeito. E aí eu lembro você que sempre que você for utilizar tensões inferiores aos 14 volts aqui, para esta topologia, você deixa o padrão de 0 a 15 volts na entrada do regulador. Assim, a queda de tensão no regulador diminui e, por consequência, a dissipação de potência no dispositivo também diminuirá. A maioria dos projetos com eletrônica convencional trabalhamos aí entre 0 e 10 volts, podemos dizer. A grande maioria trabalha com 5 volts, também já temos muitos processadores em 3.3, então normalmente o usuário vai trabalhar nesta faixa aí. Precisando de tensões maiores, daí você liga ali a tensão primária de 30 volts. 200 mA conseguimos ainda operar. Então em 200 mA nós conseguimos trabalhar em um amplo range de projetos, uma quantidade enorme de projetos, drenando 200 mA.
Consigo ajustar aí 3.3 volts, ó. 3.3 volts, 200 miliamperes, já dá para a grande maioria das aplicações com processadores e sobra ainda, pois os microcontroladores, processadores hoje em dia têm baixíssimo consumo. Será que conseguimos 300? Vamos drenar 300 miliamperes para ver. 12 volts, 300 miliamperes, você acompanha aqui na tela. Então ele está funcionando, trocando o range aí para 30 volts, também conseguimos trabalhar neste range tranquilamente. Eu diminuo para 0 a 15 quando eu trabalho com tensões mais baixas, por exemplo 5 volts 300 miliamperes. Ó. Excelente, galera! Então está performando muito bem essa topologia simples e de baixo custo, já é aí uma fonte de bancada muito boa para o iniciante ter em seu laboratório e não terá grandes problemas. Além disso, você pode implementar voltímetros nela e ter um instrumento completo. Implemente a fonte, já temos aqui no canal mesmo diversos projetos de fonte com transformador, e você pode encomendar um toroidal sob medida da Toroid do Brasil para ter os 2 taps de saída, por exemplo, e compor um instrumento profissional para sua bancada. E agora você está vendo no osciloscópio, estamos em 10 volts por divisão, agora nós temos 30 volts na entrada do LM317. Então aí está o range de saída, você vê no voltímetro, conforme já confirmamos com você. E se eu comutar aqui para os 15 volts, baixou aqui para 15, aqui é a referência do canal, então 10 volts, 15 volts. Então eu estou no range de 0 aí a praticamente 15 volts, mais especificamente 1.25 até quase 14 volts. Temos aquela pequena queda de tensão, aquela perda no próprio regulador. Range de 30, range de 15. Perfeito, aí o biestável funcionando maravilhosamente bem, você clica e ele troca na hora, faz a comutação da faixa de tensão para trabalharmos aí na fonte ajustável. Mais um projeto completo para sua bancada eletrônica aqui em uma clássica de sexta. Deixe seu comentário, deixe seu feedback. É interessante você comentar ideias para este circuito, modificações possíveis, o que você faria, se você pretende construir, vá deixando comentário e vamos trocando ideias aqui embaixo. O espaço de comentários também é para isso, tá certo, galera? Mais uma clássica, mais um projeto para você que quer implementar aí novos instrumentos no seu laboratório. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos siga nas demais redes sociais. Tem o meu Instagram e o meu Twitter, e a WR Kits tem Instagram, Telegram e fanpage do Facebook. Valeu sua audiência, ótimo final de semana, um abração, bons projetos e até a próxima!